Ei, gente, vamos agora para um papo sério. A gente precisa realmente aprender sobre o nosso corpo. Eu sou apaixonada pelas nossas pautas de saúde. Eu posso dizer para você que ao longo desses 10 anos a gente está no 11º ano de Vida Melhor. Eu aprendi muito, né? E quando a gente sabe e coloca em prática, a gente conquista mais saúde e qualidade de vida. Então, preste muita atenção, porque o assunto agora é importante. A tireoide, embora seja uma glândula pequenininha, ela tem uma grande importância no nosso organismo. Qualquer anormalidade no funcionamento vai impactar muito, gente, mas muito no nosso bem-estar. Tá? Então, hoje é o Dia Internacional da Tireoide e a gente vai aprender como cuidar dessa parte tão importante do nosso corpo. A tireoide é responsável pelo cérebro, pelo coração, 4 órgãos vitais. Quem vai contar tudo isso é o endocrinologista Matheus San Romão. Doutor Matheus, seja bem-vindo, como vai? Como vai, Cláudia? Sempre um prazer. Sinta-se abraçada à distância. Uma pena não poder estar aí. Muito obrigada. Receba o nosso abraço e o nosso carinho também, porque é muito bom a gente tê-lo conosco para nos ensinar um pouco mais a cuidar bem do nosso corpo. Vamos lá. Eu estava falando que a tireoide ela é uma glândula pequenininha e ela é responsável por alguns órgãos vitais, né? Na verdade, ela é responsável por todos os órgãos vitais. Então, o corpo nosso, todas as células que nós temos no corpo respondem aos hormônios da tireoide. Então, se a gente for ver aí em questão de eficácia, todo o organismo nosso responde à atividade da tireoide. Por isso que ela tem que estar sempre em ordem para o corpo ficar em harmonização. Maravilha. Agora, a tireoide, ela pode funcionar de forma errada. Primeiro eu queria entender por que isso acontece, por que existe uma disfunção da tireoide? Essa disfunção da tireoide ela pode ser causada por vários motivos, seja medicamentos, como por exemplo antiarrítmicos, são pessoas que têm problema no coração, arritmia, alguns medicamentos podem auxiliar ou influenciar na tireoide. Medicamentos antidepressivos também podem causar esse tipo de coisa. Porém, temos algumas outros fatores que a gente acaba considerando como hereditários, como por exemplo a tireoidite de Hashimoto, que é o corpo nosso produzindo um anticorpo, que é aquele soldadinho de defesa que faz o ataque na tireoide. Ele confunde o oponente e ele acaba prejudicando, destruindo muitas vezes o tecido da tireoide. Tá joia. Eu falei que gosto desse assunto porque eu nunca vou me esquecer de quando eu ainda era uma criança. Eu me lembro que eu conheci uma senhora, ela era muito obesa e ela não conseguia levantar da cama. Ela saía da cama para poltrona, né? Uma obesidade mórbida mesmo. E eu falei, por que ela é tão gorda assim? E aí alguém me falou, porque ela tem hipotiroidismo. E eu guardei aquilo. E quando eu fui diagnosticada com hipotiroidismo, eu pensei, meu Deus do céu, como é que é isso? Aí eu fui estudar e aí eu descobri que a gente pode ter uma disfunção na tireoide, mas que, graças a Deus, se for um hipotiroidismo, existe um remédio tão simplesinho, tão pequenininho que eu tomo todo dia e aí é como se eu nunca tivesse tido hipotiroidismo, que a minha tireoide hoje está equilibrada por conta do remédio. Tá certo, doutor? Tá certíssimo, Cláudia. A tireoide, a partir do momento que nós identificamos, né, uma alteraçãozinha nela, seja ela o hipotiroidismo, onde ela fica hipofuncionante, ou seja, preguiçosa, ou o hipertiroidismo, no qual a tireoide acaba ficando hiperativa, ela fica acelerada. Então, em ambos os casos, tem como a gente tratar. É lógico que o hipotiroidismo sempre acaba sendo uma patologia até que mais simples de tratar do que o hipertiroidismo, porque no hipo a gente tem a falta do hormônio. Então, a gente, se fizer a reposição desse hormônio que está faltando, o corpo volta a viver normalmente, como se a tireoide estivesse funcionando. Tá joia. E o hipertiroidismo, você disse que é mais complicado. Como é que trata-se o hipertiroidismo? Nós temos alguns medicamentos que influenciam na tireoide, que vão agir na tireoide, porém, ao invés de estimular, eles vão tentar inibir, deixar ela menos ativa, tá? Então, alguns medicamentos aí, como tapazol, a gente acaba utilizando bastante para poder fazer com que a atividade dessa tireoide seja reduzida. Porque senão a pessoa acaba tendo muitos efeitos colaterais e, querendo ou não, muitos deles são graves. Como, por exemplo, aceleração do coração, né, do batimento cardíaco, que a gente chama de taquicardia, pode dar arritmia cardíaca também,
Então, mexer em toda a parte do trato digestório, na parte de absorção. Então, acaba sendo alguns sintomas aí que acabam sendo graves, dependendo da pessoa. Tá ótimo. Bom, eu me lembro que quando eu fui diagnosticada com hipotireoidismo, eu me estranhei muito, né? Já conversei contigo sobre isso, até aqui no programa mesmo com os nossos telespectadores, mas para quem não sabe, né? Eu comecei a ficar tristonha, e eu sou uma pessoa extremamente positiva, sempre alegre, e de repente me dava uma vontade de chorar, uma tristeza que eu não entendi o que era. Eu comecei a ter um sono absurdo durante o dia, eu falava... Meu Deus, eu preciso parar, nem que seja 5 minutos, fechar o olho e dormir um pouco. E de uma hora para outra, sem eu nem perceber, eu engordei 6 quilos, assim, mas muito rápido. E aí eu falei, bom, vou ver o que é, né? E fui ao médico e ele me pediu todos os exames e pum, hipotireoidismo. Aí... É o que eu falei, a gente leva um susto, mas depois descobre que é muito simples. Agora, eu quero que você fale, daqui a 2 minutinhos, quais são os efeitos do hipertireoidismo. Que tem gente que fala assim, ai, que beleza, é aquele que emagrece, mas tem efeitos importantes se você me responde já, tá bom? Claro. E você que está em casa, quero a sua participação, quero a sua pergunta. Manda pra gente no... 11 9 50 45 18 40. 11 9 50 45 18 40. Tô esperando a sua pergunta, tá bom? O doutor Matheus San Romão vai responder para você. Agora de volta aqui com o doutor Matheus San Romão e com as perguntas que já chegaram. Mas eu deixei uma pergunta no ar, né, doutor? Quais são os sintomas do hipertireoidismo? O hipertireoidismo, muitos falam, se eu tiver um problema de tireoide, tomara que seja o hiper, porque assim eu perco peso, fico mais magrinha e tudo mais. Quando, na verdade, isso é um efeito colateral da patologia. Então, muitos dos problemas que acabam acontecendo é a disfunção do trato digestório. Às vezes a pessoa começa a ter diarreia, pode ter taquicardia, o coração fica muito acelerado, a pressão subir, dor de cabeça, insônia. Então, a pessoa não tem aquele momento de descanso, ela fica totalmente ligada no 220, o dia e noite, até que chega um momento em que ela vai começar a ficar muito exausta. E aí a gente tem que pensar sempre, né, em detectar e fazer esse tratamento o quanto antes. Olha lá, é importante então a gente ficar atento. Para descobrir se tem uma disfunção na tireoide ou não, quais são os exames necessários? Cláudia, a gente pede principalmente exames de sangue, então a gente solicita TSH, que é um hormônio que liga, que é o qual o cérebro fala com a nossa tireoide. Então a gente pede o TSH, pede o T3 e o T4, que são os 2 hormônios principais que a tireoide produz. E numa suspeita de uma doença que seja autoimune, a gente pede os anticorpos para confirmar. Todos esses são exames laboratoriais. E para complementar, a gente sempre pede um ultrassom de tireoide para ver a morfologia, o formato. Então a gente vai ver a aparência. Enquanto no exame de sangue a gente vê funcionalidade, o funcionamento. No exame de imagem a gente vai detectar o formato dela, se ela tem nódulos, se ela tem cisto, se ela está grande, pequena. Tá joia. Bom, tem uma pergunta aqui que é do nosso câmera, Everaldo, ele está querendo saber o seguinte, se a pessoa tira a amígdala, pode afetar a tireoide? Não, na verdade a amígdala está localizada num local onde não tem nada, não tem muito a ver com a tireoide. Apesar de elas estarem próximas, a amígdala ela está localizada no que a gente chama de palato, né, que é o céu da boca, ao final do céu da boca, e a tireoide está localizada, o pessoal costuma chamar de pomo de Adão, ou enfim, proeminência da tireoide, ela está bem ali naquele gogozinho que a gente pega no pescoço, seja do homem ou seja na mulher. Então é como se fosse uma gravatinha borboleta. Perfeito. Então é o seguinte, a gente já tem uma pergunta, eu vou colocar essa pergunta na tela e a gente vai ouvir as respostas já. Mas coloca a primeira pergunta na tela, vamos ver qual é a dúvida do telespectador. Já que é o Dia Internacional da Tireoide, a Hilda de Itaquera, ela quer saber, obesidade pode ser problema na tireoide? Bom, essa a gente já praticamente falou tudo, mas daqui a pouco você complementa. Doutor, segura aí que eu volto já. Vamos lá, minha gente. Se você quer ficar cada vez mais saudável e esse assunto de saúde te interessa, você também quer, obviamente, o polivitamínico de A a Z. Mais imunidade pra você. O quê? Polivitamínico de A a Z. Tome todo dia e não vai adoecer. Taranana. Como é que é? Como é que é isso? Vamos lá, gostei. Agora não lembro, foi tão espontâneo. Vai. Ai, como que era? Polivitamínico de A e não vai adoecer. Ai, gente. Gente do céu, salve essa menina.
Sabe o que é isso? Tô muito polivitaminada hoje, tá mesmo, entendeu? né? Que Não coisa é? boa. Uma bênção. Gente, acordar com energia, acordar com disposição é realmente sensacional. Porque quando a gente não tá bem, é horrível, o nosso dia não rende, a gente fica fadigado, aí acorda, fica mal-humorado, aí contamina todo mundo com mau humor. Não pode. Tem que mudar de vida, né, Cláudia? Sim, com certeza, você tem que estar bem. Exatamente. E ó, não adianta você estar bem também e o marido tá mal. Por isso é que a Top Term pensou nos homens e nas mulheres, com polivitamínico de A é homem e A é mulher. Olha que sensacional, somos seres únicos e precisamos e necessitamos de vitaminas e minerais que sejam únicas também. Corre pro telefone agora, você já viu a nossa disposição. Eu acho que assim, mais do que falar é mostrar. E a gente mostra isso aqui diariamente pra vocês, o quanto a gente tem disposição. E não é só aqui não, viu gente? A gente nos bastidores, a gente também brinca, a gente se diverte. A Clau na casa dela, nos Instagrams, né, Clau? Né? O Tá tempo sempre todo, a assim, gente ó. tem que estar sempre de bem com a vida. Aliás, a vida é uma só, o tempo não para e a vida não volta pra trás. Então liga já no 0800 770 6978. Porque, ó, a Thaísa tá assim, Quaraci. Conseguiu uma promoção que ela falou assim, eu queria uma coisa bem legal Ela lá nem pra filmou turma no do Vida Melhor. Ah lá. Coisa Aí o linda. que ela conseguiu pra você? Olha só, gente, eu sei que a pandemia chegou, que tá muito difícil para um monte de gente, que a gente às vezes não tem nem limite no cartão de crédito e um monte de coisa tá acontecendo. Mas o que a Top Term fez? Além de deixar o produto que já era barato ainda mais barato, ela foi e fez o quê? Um cartão exclusivo para você, que vai ligar no telefone que tá aí na sua tela e vai adquirir ele e não vai pagar nada. Não vai ter anuidade, pode parcelar sua compra em até 12 vezes sem juros. Começa pelo polivitamínico de AZ Homem e AZ Mulher da Top Term, mas você pode também colocar a câmera do seu celular no QR Code, vai entrar no site da Top Term, conhecer todos os outros produtos e também adquirir eles com também sem juros, né? E aí dividindo em 12 vezes sem juros no cartão. Só que, gente, tem que tomar uma decisão e tem que ser já, sabe por quê? Porque quanto mais pessoas ligarem, pode ser que esgote. Então Com você certeza. tem que estar nessa promoção e A hora tem que é tomar o agora. polivitamínico, que tem 13 vitaminas, 11 minerais, que são essenciais para aumentar a nossa imunidade, além de dar toda essa disposição que a gente tanto fala para vocês. Mas vamos agir. Agora, 0800 770 6978 e o site é topterm.com.br. Um beijo. Obrigada. maravilhosa, eu que agradeço. Olha lá que doida. Vamos lá, de volta aqui com o doutor Matheus Sanromal. Tireoide pode causar obesidade, doutor? Hipotireoidismo? Pode sim, é totalmente associado. O hipotireoidismo faz com que a gente tenha um metabolismo mais lentificado, ou seja, aquela velocidade com que a gente queima aquelas gordurinhas ou o estoque que a gente tem, né, de energia, que é o tecido adiposo, ele acaba se acumulando, começa a aumentar, porque o metabolismo nosso, a queima, está diminuída devido ao hipotireoidismo. Tá, uma vez que a pessoa toma um remedinho, como eu faço, já contei aqui pra vocês, todos os dias, eu continuo com essa dificuldade de perder esses meus quilinhos, a minha gordura localizada ou não? Não, se o medicamento estiver na dosagem que o seu corpo esteja necessitando, né, que de acordo com o que você precisa, não. É como se você tivesse a tireoide funcionando normalmente. Agora, o que pode acontecer é muitas vezes começar o tratamento e a dosagem que está sendo utilizada, ou a gente chama de superdose, que é onde fica um pouco mais acima, e aí a pessoa começa a ter sintomas como se fosse de hipertireoidismo, ou ela pode ser hipodose, uma dose baixa do que ela precisa. E aí ela ela continua, né, ganhando peso, mesmo tomando a medicação. Tá vendo? Então, não dá pra ser relaxado em relação à saúde. Tem que fazer o acompanhamento direitinho. Tem que ter um bom endocrinologista e tem que fazer exames. Eu fiquei meio neura depois que eu tive aquele problema que vocês sabem. Eu faço o exame a cada 3 meses, eu vou lá ver como é que tá meu T4, meu T3, meu TSH. Vejo tudo direitinho pra não dar bobeira. Eu acho que tem que ter um acompanhamento sério, né? De perto. Pessoas que não têm problema nenhum, a gente já pede para pelo menos fazer um check-up uma vez ao ano. Pelo menos um check-up completo. Se for mulher, enfim, fazer com um ginecologista e tudo mais, mas fazer um check-up completo para ver como é, né? Então, tem um ditado que fala, quem procura acha. Então, se a gente, às vezes, tem algum problema e fazendo os exames a gente já detecta, imagina quem não faz e quem não se cuida. Pois é, Então, e aí quando a gente detecta com antecedência, a gente pode tratar e ter mais eficiência, certo? Vou para a próxima pergunta, doutor. Na tela, então, próxima pergunta, você que já mandou, segura aí, ó. A Eduardo de Teresina, no Piauí. Beijo pra turma do Piauí. O hormônio T4 pode causar emagrecimento? Sim, pode causar emagrecimento porque ele é um dos hormônios
que são reguladores do nosso metabolismo. Então, se a gente tiver, não muitas pessoas, né, optam, né, muitos tratamentos, hoje a gente acaba optando muitas vezes por utilizar hormônios da tireoide e muitas vezes a pessoa não tem problema nenhum de tireoide. A finalidade vai ser exatamente aumentar o metabolismo, para que isso fique mais acelerado e com isso queime mais gordurinhas. Isso não faz mal? Se eu tomo o hormônio da tireoide sem precisar, eu não vou atrapalhar o funcionamento normal da minha tireoide? Com certeza vai. Por isso que tem que estar sempre em acompanhamento com um profissional que entenda do assunto, tá? Para que se tiver alguma alteração que seja, digamos, negativa para o paciente, a gente já ou interromper o tratamento ou muitas vezes fazer a correção. Tá joia. Próxima pergunta na tela, então, vamos lá. É da Fabiana de Botucatu. Tumores na tireoide são hereditários? Olha, quando nós falamos em tumores, né, cânceres, enfim, a hereditariedade sempre vai ter um peso para a gente. Não acaba sendo o principal, porque hoje nós sabemos que com o hábito de vida, a rotina, a alimentação, a gente muitas vezes tem o gene que é a causa do câncer, mas que a gente consegue deixar ele desligado, como se fosse uma chavinha. Então, por exemplo, pacientes que têm uma má alimentação, ou então tem o hábito de beber, fumar, enfim, esse tipo de coisa, as chances acabam aumentando, principalmente se ele tiver já um histórico familiar, alguém na família que já teve algum câncer de tireoide. Tá joia. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito bom poder falar sobre esse assunto. E aí eu queria te deixar aí os seus minutinhos finais para você fazer alguma consideração. Muito obrigado, Cláudia. É sempre um prazer poder participar do programa com vocês, poder conversar um pouquinho sobre a saúde. Eu acho que a gente sabe que hoje o essencial é a gente estar com a saúde em dia para a gente poder fazer as outras coisas, né? Eu vou deixar, o pessoal muitas vezes me mandam mensagem ou no Instagram ou nas redes sociais, então para quem não teve tempo de mandar a pergunta ou ficou com alguma dúvida, se quiser mandar pelas redes sociais, vai ser um prazer poder respondê-las. Perfeito. E aí, olha, o Instagram do Dr. Matheus é Dr. Matheus com TH Sanromão, tá? Com S-A-N, 2 R's. É Dr. Matheus Sanromão. Se você quiser marcar um bate-papo, pode até mandar pelo WhatsApp no 11 9 8778 4309. Eu te agradeço, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Cláudia. Fica com Deus. Obrigada. Eu espero que, se você está com esses sintomas que eu falei, se sentindo pesada, se sentindo desanimada, muito sono, engordando, procure um médico para checar e ver se você não está aí com problema, uma disfunção na tireoide, no caso o hipotireoidismo. Ou o contrário, está emagrecendo de repente, está com um pouco de taquicardia, está sentindo um cansaço absurdo também, está mais agitada, procura também porque pode ser o hipertireoidismo, tá? A gente precisa trazer esses assuntos aqui porque eu entendo que isso é um alerta para toda a população. A gente, às vezes, fica doente por falta de conhecimento.